A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. A lição de hoje é a lição 12, o papel da pregação no culto. O textual vai nos dizer assim: que pregues a palavra estes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. A verdade prática vai nos dizer assim: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Objetivos da lição: apresentar o ministério da palavra e seu propósito, enfatizar a importância do ministério da palavra e explicitar a fundamentação do ministério da palavra. Introdução da revista nos diz assim: nesta lição, veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o a qual foi estabelecida, revelar a Deus e educar a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. Deus tem propósitos para tudo. A Bíblia diz em Provérbios 19, 21, muitos são os planos do coração de uma pessoa, do homem, mas é o propósito de Deus que vai prevalecer. Deus tem um propósito específico para a pregação e seu propósito é muito mais importante do que o seu propósito, o meu propósito para a pregação. A palavra-chave é pregação. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, pelo menos com uma pessoa que você vai estar ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E lembrando também que esses slides aí do lado estará disponível para você, professor, usar em sua sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1: Ministério da Palavra e seu propósito. Subtópico 1: a pregação como proclamação. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar a Deus às pessoas. Frequentemente, as escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego querisso, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos no Novo Testamento. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. Esse fato, por si só, mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus. Em Colossenses 1, 28 e 29, Paulo diz isso sobre o ministério da proclamação dele e de Timóteo. Anunciamos, advertindo a todos, ensinando a todos com toda a sabedoria, para que apresentemos a todos maduros em Cristo. Esse é o ministério deles e é claramente um ministério de pregação. O termo anunciar, no versículo 28, refere-se especificamente ao anúncio público do evangelho. Curiosamente, mais tarde na carta, Paulo descreve o ministério de toda a congregação usando termos semelhantes, embora agora evitando a linguagem da proclamação. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros
com toda a sabedoria. Colossenses 3,16. Os termos advertência em Colossenses 1,28 e admoestação em Colossenses 3,16 são, na verdade, a mesma palavra no original. Portanto, a sobreposição entre as duas passagens é bastante significativa. Em suas pregações, Paulo e Timóteo ensinam que admoestam com sabedoria, e em seu ministério, uns para com os outros, a congregação toma a palavra que ouviu e eles ensinam e admoestam uns aos outros com sabedoria, usando essa mesma palavra. Nós existimos para conhecer Deus e mostrar como Ele é. Só podemos conhecê-lo porque ele se revela a nós. Hoje, ele se revela por meio de sua palavra. Subtópico 2. O caso emblemático de Lídia. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher e o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Assim, devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Olha, como a conversão de Lídia é interessante. Ela era vendedora de tecidos tingidos da cor púrpura, um artigo de luxo da época, muito caro na época dela, lá na cidade de Tiatira. Aquela cidade era famosa por seu comércio de tintura. Pode ser que Lídia tenha vindo a Filipos em uma viagem ou que, enquanto seu trabalho foi realizado em Tiatira, ela residiu durante uma parte do ano em Filipos para vender seus bens. A comunicação entre os dois lugares era muito fácil e ela pode ter feito a viagem com frequência, afinal, ela era uma mulher de negócio. De qualquer forma, a providência de Deus a ela, até lá, quando chega a hora de sua conversão. Foi a providência divina. Você se lembrará que Tiatira estava situada naquela parte do país em que Paulo foi proibido pelo Espírito Santo de ir pregar, lá em Atos 16:6. Quando Lídia estivesse em casa, não poderia ter ouvido a verdade. Como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a providência leva Filipos no momento certo. No versículo 14 diz que ela era uma adoradora de Deus. Paulo poderia ter dito a ela: você adora a Deus e eu adoro a Deus. Eu venho em nome de Deus, de Jesus Cristo, e você vem a Deus da sua maneira. Não importa, todos nós adoramos o mesmo Deus e vamos para o mesmo lugar. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele compartilhou o evangelho com ela. Só porque uma pessoa ama a Deus e quer conhecê-lo, isso não é o suficiente para salvá-la. Só há um caminho para Deus e é através de Jesus Cristo. Lídia ouviu Paulo e Deus abriu o seu coração para responder às coisas ditas por Paulo. O que significa, então, exatamente a expressão que o Senhor abriu o seu coração? Claramente está sendo usada uma linguagem simbólica. Isso não tem nada a ver com o coração literal de Lídia. Nas Escrituras, a palavra coração, cardia, é normalmente usada para se referir à pessoa interior. É a sede do intelecto e da emoção. Nunca pense que você pode simplesmente acordar um dia e dizer: ah, hoje eu acho que eu vou conhecer uma pessoa para ser salvo hoje. Não, não é assim. Não é assim que acontece. Deus é quem tem que abrir os nossos corações para que possamos crer. A Bíblia diz que Deus abriu o seu coração para que ela pudesse receber o evangelho e Paulo foi fiel para compartilhá-lo. Por causa disso, Lídia foi salva.
e ela convidou o apóstolo para entrar em sua casa e começou ali uma igreja em Filipos. Subtópico 3. A pregação como instrução. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas e instruídas. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tenha o ensino como um dos fundamentos. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas. Mateus 4:23. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava seus discípulos. Assim, o apóstolo Paulo gastou grande parte de seu tempo ensinando os crentes. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para ensinar. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Normalmente distinguimos entre pregação e ensino. A pregação envolve coisas como exortação, exposição, admoestação, encorajamento e conforto, enquanto o ensino é a transferência de informações e instrução em várias áreas do conteúdo. Na prática, porém, há muita sobreposição entre os dois. A pregação deve comunicar conteúdo e incluir ensino e ensinar as pessoas que as coisas de Deus não podem ser feitas de maneira neutra, mas devem exportá-las a prestar atenção e obedecer à palavra de Deus. O povo de Deus precisa tanto de pregação quanto de ensino. E eles precisam de mais de 20 minutos do que 20 minutos de instrução e exortação por semana. Um bom pastor nunca alimenta as ovelhas apenas uma vez por semana. E é por isso que Lutero estava ensinando o povo de Wittenberg, quando quase diariamente, e Calvino também estava fazendo a mesma coisa em Genebra. A história nos mostra que os maiores períodos de avivamento e reforma que a igreja já viu ocorrem conjunto com a pregação frequente, consistente e clara da palavra de Deus. Se quisermos ver o Espírito Santo trazer renovação para as nossas igrejas, nosso país, isso exigirá pregadores comprometidos com a exposição das Escrituras e a leigos que procurarão pastores para alimentá-los com a palavra de Deus, a aproveitar ao máximo as oportunidades de instrução bíblica disponíveis. Normalmente pregar é explicar, é aplicar a Bíblia. A comunicação da palavra de Deus leva à vida. Na verdade, o modelo bíblico de alguém experimentando uma nova vida e nascendo de novo é através do caminho da pregação da palavra de Deus. A sinopse do tópico 1 nos diz assim: o ministério da palavra exerce um papel de proclamação e, ao mesmo tempo, de instrução. Tópico 2, o ministério da palavra e sua importância. Subtópico 1, a edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Às vezes isso pode vir em um tom de elogio ou em uma forte repreensão. O termo grego para klesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar a encorajar. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler, ensinar a palavra e exortar, e Lucas destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo. O ministério da palavra abrange a pregação do evangelho, o ensino da Bíblia e o fortalecimento de orientação espiritual aos crentes. Jesus disse na conclusão de seu sermão mais famoso, o Sermão do Monte: portanto,
todo aquele que ouvir as minhas palavras e as fizer, o compararei a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. As chuvas e o vento batem violentamente sobre esta casa. No entanto, por estar firme, estabelecida na rocha sólida, ela não perece. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Homens edificam prédios. A proclamação da palavra edifica a igreja. Como a pregação fiel de Jesus e as sagradas escrituras edifica e faz crescer uma igreja local, homens edificam prédios. A pregação da palavra edifica a igreja. O que você está tentando construir? Se ter uma multidão de ouvintes é seu único objetivo, então evite pregar o Evangelho de Cristo e o texto escrito. Em vez disso, você pregue sermões tópicos que falem as pessoas se sentirem bem consigo mesma. No entanto, se o seu objetivo é construir ou crescer uma igreja que consiste em seguidores apaixonados por Cristo, que vão e fazem mais discípulos, então o único tipo de pregação que será bem-sucedida é a proclamação fiel e consistente do texto bíblico. A pregação é uma parte vital da adoração, porque somente na pregação da palavra de Deus realmente ouvimos Deus. A pregação é um meio de graça, no sentido de que Deus usa a pregação de sua palavra para nutrir o crente, edificar o rebanho e levar as almas ao arrependimento e à fé salvadora. É por isso que o sermão serve como a pedra angular do culto na igreja evangélica. Subtópico 2. Formação de valores. A pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja afirmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer e agir, ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão de mundo, uma visão que seja diferente da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostra hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. O que ouvimos é que a pregação muitas vezes se concentra em 7 passos para um casamento bem-sucedido ou criar os filhos em nossa cultura. Pregações sobre questões familiares, é claro, são apropriadas e necessárias, mas 2 problemas geralmente vêm à tona. Primeiro, o que as escrituras realmente dizem sobre esse assunto é muitas vezes negligenciado. Quantas pregações sobre o casamento expõem com fidelidade e urgência o que Paulo realmente diz sobre os papéis homens e de mulheres? Ou estamos envergonhados com o que as escrituras dizem? Em segundo lugar, e talvez a mais grave, tais sermões são quase sempre pregados no nível horizontal. Eles se tornam o básico da congregação semana após semana. E a cosmovisão teológica que permeia a palavra de Deus e que fornece a base para toda a vida é passada de lado. Assim, o objetivo da pregação é desenvolver convicções cristãs, é pensar caráter semelhante de Cristo, é sentir
e conduta semelhante de Cristo, que é agir. O problema é que a maioria das pregações utiliza um método que leva as pessoas a lerem a palavra, mas não a fazerem o que ela diz. Alimentamos as pessoas com fatos e informações para que as pessoas saiam informadas, mas não transformadas. Subtópico 3: resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecostes, Pedro também exortou seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era e o abandonou. Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era. Nas duas últimas referências, a palavra grega aion, traduzida como era ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus. Imagine um iceberg se aproximando ao longe como uma metáfora aqui, tá? Para a nossa visão do mundo. Quanto do iceberg realmente vamos ver? Bem como no o capitão do Titanic, infelizmente experimentou só um pedaço, só um pouco. Só a ponta fora da água, anunciando sua presença a todos com os olhos para ver ali. Mas a imensidão do iceberg, ela espreita sem ser detectada nas profundezas. Da mesma forma, nossas percepções dos padrões e pressões da nossa cultura, né, são apenas a ponta do iceberg. A maioria dos nossos padrões culturais espreita abaixo da superfície, fora da nossa consciência. Quando um pregador tira completamente uma passagem do contexto e depois o usa como trampolim para comunicar o que ele queria dizer. Claramente, esse homem passou muito pouco tempo se preparando antes de subir no altar. O púlpito está sendo usado como uma plataforma onde as pessoas, esperanças, não fé, são levantados seus problemas, não necessidades resolvidas. A solução, não Jesus, é oferecida aos problemas. O futuro, não a eternidade. É assegurado a prosperidade, a cura e o avanço, não a salvação garantida. O remédio para os perigos representados pelas cegueiras culturais, o radar que podemos empregar para detectar os icebergs escondidos em nossa visão de mundo é a própria palavra de Deus. Mas nesse fim dos tempos, Deus ainda tem um povo remanescente que não seriam enganados por suas mentiras ou suas maestrias. Então, essas são as pessoas que conhecem o seu Deus. Daniel diz: eles serão fortes e farão proezas. Você está entre eles? A sinopse do tópico 2 nos diz assim: o ministério da palavra traz edificação à igreja, forma os valores do crente e levanta uma resistência diante de uma cultura sem Deus. Tópico 3: o ministério da palavra e sua fundamentação. Subtópico 1: deve ser cristocêntrico. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia, o centro da mensagem dos profetas, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo.
Dizendo isso, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, Cristo Jesus. Não importa qual passagem bíblica seja pregada, sempre Cristo deve estar no centro da mensagem. Cremos nessa convicção de que desde o início do Gênesis até o fim, Apocalipse, todos apontam para uma pessoa em particular, a saber, Jesus Cristo. E assim quer você. Comece em Gênesis, termine em Apocalipse, reconhecemos que a mensagem do Evangelho, do resgate de Deus e de seu povo que está em pecado, nos aponta para Jesus Cristo e somente para Ele. Então, quer você esteja lendo as histórias do Antigo Testamento, seja dos escritos ou dos profetas, reconhecemos que todas essas coisas se cumprem em Jesus Cristo. Portanto, toda pregação, todo ensino das Escrituras devem, em última análise, explicar o fato de que esses são indicadores para a vinda, a vida e a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E assim, cremos que quando pregamos do Velho, do Antigo, né, Testamento ao Novo, em última análise, ele deve ser direcionado para Jesus Cristo, porque a nossa sabedoria não salva nem muda os corações. Nossa apologética não salva nem muda corações. Nossa boa vida não muda a mim nem a ninguém que está lá. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode salvar. Só Ele. E assim, cremos que toda pregação, todo ensinamento deve nos apontar para Jesus Cristo que salva. E essa é realmente, e em última análise, a coisa mais importante que todos devem ouvir, crentes e descrentes. Subtópico 2 deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não o é. Na verdade, são mensagens de autoajuda, com um verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Contudo, não são pregadores de verdade porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. A ênfase está na performance, forma ou modo de exibir a temática a ser abordada. O objetivo quase sempre é financeiro. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro Evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmos. Muitos pregadores também acreditam que devem encher seus sermões e todo bom pregador vai usar ilustrações, mas os sermões podem se tornar tão cheios de histórias que são desprovidos de qualquer teologia. Paulo nos adverte que lobos ferozes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E em outro lugar, ele diz que chegará o tempo em que as pessoas não suportarão bons ensinamentos, mas tendo ouvidos coçando, comichões acumularão para si mestres para se adequarem às suas próprias paixões e se afastarão de escutar a verdade e vão se desviar. Para muitos. Se avaliarmos nossa pregação pelo que as congregações desejam, podemos estar cozinhando uma receita para a heresia. Não estou dizendo que nossas congregações são heréticas, apenas que a palavra de Deus e não a opinião popular deve ser o teste
da fidelidade. É o chamado dos pastores para alimentar o rebanho com a palavra de Deus, não para agradar as pessoas com o que elas desejam ouvir. Se o pregador vai ser ouvido em nossos dias, então suas palavras devem ter o poder de segurar e mover as pessoas para Deus. Quando o pregador declara o que a Bíblia diz, ele está proclamando as próprias palavras de Deus. E as palavras de Deus têm poder. Nas páginas iniciais da Bíblia, lemos: e Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando Deus fala coisas como a luz surge, e os oceanos e montanhas e céus e plantas e animais. A palavra de Deus tem um poder criativo para fazer algo do nada. Ainda mais surpreendentemente é o que a palavra de Deus faz na salvação. A sinopse do tópico 3 diz assim: o ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrico e, ao mesmo tempo, bíblico. A conclusão da revista nos diz assim: após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus projetos, querendo o Senhor. Se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.